Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar agora a apresentação da dupla que é composta por Eric Cocubum, que sou eu, e Alberto Oliveira, certo? Vou falar um pouco sobre o nosso robô que a gente construiu e as estratégias que a gente utilizou. Principalmente eu vou falar sobre as estratégias de movimentação do nosso robô, também voltado para a área de defesa, né? Mas vamos lá. Tranquilo. Vamos entender um pouco aqui como que acontecem as nossas estratégias e o porquê que a gente teve essa tomada de decisões. Primeiramente, a gente estava pensando o que é que a gente poderia fazer, que tipo de estratégia de movimentação a gente poderia executar durante a nossa jogada. E a nossa ideia principal foi, por que utilizar apenas uma estratégia de defesa, uma estratégia de movimentação? Por que não utilizar mais de uma? E foi aí que a gente imaginou. Existem duas estratégias que ser um pouco conhecidas, que é a estratégia meio de zigue-zague, de movimentos circulares, e a gente pensou, por que não unir as duas? Então, basicamente, a esquiva barra defesa do nosso robô é trabalhar em cima dessas duas movimentações. Vou ligar aqui a caneta. Basicamente, ele começa ativado numa movimentação de zigue-zague, ou seja, ele tende a ficar perpendicular ao robô oponente e executar movimentações de zigue-zague, ou seja, ele vai para um lado e vai para o outro, certo? Em uma velocidade ele vai para um lado, vai para o outro, ele mantém essa movimentação, ele sempre inicia na movimentação de zigue-zague. E a partir dela ele pode gerar outras movimentações, mas aí você pensa, como que ele geraria outras movimentações? Existem alguns fatores que fazem ele gerar outras movimentações, e esses fatores é quantidade de hits que ele está tomando. A gente consegue perceber que caso o nosso robô tome uma quantidade de hits considerável em um intervalo de tempo muito pequeno, isso poderia significar que essa estratégia de movimentação não está dando certo. Pode ser pelo local onde ele acabou caindo, ele pode acabar em um dos corners, né? E fica mais difícil de fazer essa estratégia de zigue-zague. Então, não é ideal que ele permaneça nessa estratégia de zigue-zague caso o número de hits dele ultrapasse o limite que a gente estabeleceu. Se não me falha a memória, o limite estabelecido foi de 3 hits a cada 3 segundos, se não me falha a memória. Algo desse tipo. Então, se ele toma mais de 3 hits em menos de 3 segundos, a gente muda a estratégia para uma estratégia mais circular. O que seria essa estratégia circular? Aqui ele executaria um movimento circulando o oponente até chegar na parede e ele volta até chegar na outra parede. Sempre reexecutando esse movimento durante o mesmo intervalo de tempo. E lembrando, a gente vai alternar também. Então, caso a gente atinja de novo o hit, significa não. O robô oponente já está prevendo o nosso movimento dentro nessa estratégia de movimentação. Então vamos trocar novamente. Porque isso vai fazer com que ele tenha que refazer os cálculos dele para descobrir como está funcionando a nossa estratégia. Então a gente está sempre fazendo esse switch de movimentos de forma que o robô oponente tem que sempre reestruturar seus dados para que ele possa encontrar o nosso robô, de forma que a gente nunca está na mesma movimentação. E por que mudar para uma estratégia circular e não outro tipo de estratégia? Porque caso caia, existem dois motivos. Se a gente cair em um corner desse, a estratégia de zigue-zague vai ficar muito ruim. Muito provavelmente ele vai se bater na parede. E tá aí que entra a chave. Caso a gente mude, a gente sabe que aqui a gente pode receber muitos hits. Se a gente mudar, ele vai entrar em uma estratégia mais circular, o que vai permitir com que ele meio que saia desse corredor que ele se encontra. E mesmo outro motivo, mesmo que ele esteja nesse corredor, nesse cornerzinho, e ele não esteja recebendo hit porque o robô ainda está calculando, mas esse robô está tentando fazer a estratégia de zigue-zague, ele está se batendo na parede, a gente sabe, não, se ele está se batendo muito na parede, significa que caiu em algum corner. Então eu não quero que ele fique fazendo estratégia reta de zigue-zague, eu quero que ele faça circular. Porque o circular ele sai desse corner. Então, caso ele atinja a parede em um intervalo de tempo também mais de uma vez, nesse sentido, ele vai tentar sempre sair. Então ele vai mudar a estratégia novamente para a estratégia circular. Então toda a nossa construção foi baseada nessa ideia de modificar nossa estratégia com base em tempo de hit que a gente está tomando e tempo de hit wall também que a gente está tomando, de forma que a gente consiga sair de casos específicos, como é o caso do corner, um exemplo, e a gente consiga também fazer com que o robô oponente ele precise recalcular os dados de onde a gente está, da estratégia de movimentação que a gente está fazendo para ele conseguir ter um ataque eficiente contra o nosso robô. Então, essas duas estratégias de movimentação que a gente fez foi baseada nisso. Mas claro que, por exemplo, deixa eu apagar aqui.
pode se questionar, não, mas mesmo fazendo essas estratégias, ele tem como prever nossa movimentação. Você pode falar, pô, como que ele tem como prever nossa movimentação? A gente estava estudando um pouco sobre estratégias de ataque, que eu acho que um ponto mais interessante a gente poder fazer estratégias de defesa é entender como são feitos os ataques. E a gente percebeu uma coisa interessante, que essas estratégias de movimentação, como o zigue-zague e como essa movimentação circular, ela tem não necessariamente um ponto fraco, mas tem uma ideia que é chamado de máximo ângulo de escape, né? Que tipo, a gente tem, acho que tem uma imagem aqui que eu acho que facilita. Perfeito. De acordo com a velocidade máxima do robocode, que se não me engano é 8 turns, de acordo com essa velocidade, a gente consegue encontrar o máximo ângulo de escape. O que é o máximo ângulo de escape? É o máximo ângulo que ele consegue se deslocar em relação ao robô que está atirando, de forma que o máximo que ele vai chegar vai ser aqui. Se ele está saindo daqui, o máximo que ele chega é aqui. Isso é a fim de exemplo, certo, gente? Essa imagem. O máximo que ele chega é aqui. Então a gente sabe que ele só pode estar passando por essas áreas. Então a gente já reduz nosso universo amostral de possibilidades de área de ataque, de ângulo de ataque. Mas não só isso. Além desse ângulo de escape, a estratégia de ataque também pode ser combinada com o que a gente chama de guess factors, né? Onde o robô ele prevê a sua movimentação, sabendo que o máximo ângulo de escape se não me engano, é um arco seno de 8 sobre a velocidade da bala. Então, ele consegue dividir esse ângulo de deslocamento aqui em setores, como está dividido aqui nessa tela, como está dividido aqui nessa tela, e simplesmente coletar dados sobre a nossa movimentação. É o que eu estava falando, ele coletar dados da nossa movimentação e saber, pô, quase sempre está sempre nessa área de cá. Então, eu vou utilizar esse range de ataque aqui. Porque de acordo com os dados que eu coletei e a estatística que eu estou calculando, a probabilidade de ele estar nesse setor é mais alta do que os outros. Então, levando em consideração essas estratégias de ataque, a gente não só utilizou duas estratégias de movimentação para fazer com que, se o robô oponente estiver utilizando essas estratégias, ele tenha que sempre estar recalculando esses dados, a gente também utilizou outra estratégia. O nosso robô, em nenhuma das movimentações que ele faz, tanto no zigue-zague como na estratégia de circular, ele não utiliza velocidades constantes, o que torna mais difícil a coleta de dados de forma a prever onde o robô possa estar de acordo com o máximo ângulo de escape e com guess factors, que são os setores onde ele pode estar mais recorrente. Por quê? Porque a cada movimentação, quando eu vou para a direita aqui eu vou estar em uma velocidade, quando eu vou para a esquerda eu vou estar em outra, quando eu for para a direita eu vou estar em outra, completamente diferente. Então a gente fez com que as velocidades de deslocamento do nosso robô fossem randômicas. E por que randômicas? Porque, pelo que eu acabei de explicar, se o robô oponente está calculando os guess factors, os setores de probabilidade onde a gente se encontra mais, ele vai ter uma dificuldade maior, um pouco maior para calcular isso, se a nossa velocidade sempre estiver sendo modificada. Porque se a nossa velocidade é modificada, em tese, em teoria, esses setores, a probabilidade também deles vão ser randomizados, porque a gente não está utilizando velocidade fixa. Se a gente utilizar uma velocidade fixa, então o setor que ele estiver calculando e coletando dado vai ser sempre aquele setor que a gente vai realmente mais se encontrar por causa da nossa velocidade fixa. Mas se um momento a gente vai para a direita em uma velocidade x, para a esquerda y, para a direita de novo z, a coleta de dados também é randômica, o que torna mais difícil que ele encontre a probabilidade de encontrar o setor onde está com mais chance de estar, né? Onde tem a maior probabilidade de estar para que ele consiga nos atingir. Então foi essa a estratégia de movimentação que a gente utilizou, uma estratégia de zigue-zague circular com velocidades randômicas e que elas mudam entre si de acordo com o intervalo de tempo que a gente está tomando hit, caso esse intervalo seja muito pequeno, ou caso a gente esteja batendo na parede muito recorrente, significa que a gente está em um corner. Então isso teria que mudar, a nossa estratégia teria que mudar. Então toda a nossa ideia foi essa, utilizar de estratégias que pudessem ir contra estratégias conhecidas de ataque, para que o oponente não pudesse descobrir, ou melhor, não pudesse não, mas que a gente pudesse dificultar a vida do nosso oponente em descobrir a posição que a gente se encontra. Tanto mudando de estratégia, fazendo com que ele tenha que recoletar os dados com base nas probabilidades de movimentação, como botando velocidades randômicas, fazendo com que as probabilidades dos setores mais prováveis que a gente se encontre sejam também randômicas e mais difíceis de se encontrar. Beleza?
E como exemplo, eu vou mostrar rapidamente no vídeo como está se encontrando essa movimentação, né? Só para fins demonstrativos. Mas se eu mostro aqui, eu botei isso, fixei a movimentação circular só para mostrar como é. Então, quando bota aqui, percebe que ele sempre procura o robô e ele vai fazer a movimentação circular sempre, até chegar na parede. Então, ele tenta sempre essa movimentação circular. É uma movimentação sempre mais circular, uma angulação não tão grande, mas fazendo uma movimentação. Vou dar um restart para mostrar de novo. Ele aparece e percebe que ele começa. Ele está lá, ele vai para um lado, aí ele vai para o outro, fazendo essa movimentação sempre circular e com velocidades randomizadas, certo? O outro que eu vou mostrar rapidamente aqui é o zigue-zague, certo? O zigue-zague, eu tô mudando no código, eu não estou mostrando o código, certo? Mas eu só estou mudando aqui para ficar mais fácil eu mostrar, para não ter que ficar esperando atingir a quantidade de hit para mudar. Né? Mas aqui, e o zigue-zague que eu vou mostrar agora. Ele começa na movimentação de zigue-zague, ele vai para um lado, vai para o outro, sempre com velocidades randomizadas, nunca uma velocidade constante. O que faz com que os setores probabilísticos sejam um pouco mais randomizados e mais difíceis de se encontrar. Beleza? Então, basicamente, sobre as estratégias de movimentação. Deixa eu tentar voltar aqui pro. Opa, não estou conseguindo voltar para o slide agora, mas beleza. Mas basicamente, então é isso. A ideia aqui é que as estratégias de movimentação sejam diferentes para dificultar mais essa coleta de dados e a gente tenha também uma dificuldade maior do oponente em calcular as probabilidades de presença do nosso robô em determinados setores. Ok? Então, basicamente, essa foi a nossa estratégia de movimentações de defesa do nosso robô. Certo? Muito obrigado. Agora quem vai falar um pouco é o Alberto Oliveira. Boa noite, eu me chamo Alberto e hoje eu vou estar apresentando a estratégia de ataque do nosso robô. A estratégia de ataque, ela contém 3 tópicos. Primeiro é a movimentação do radar, a segunda é a estratégia de mira do robô e por último a potência do disparo. Nesse primeiro vídeo que eu vou trazer é a estratégia para enfrentar adversários que usam estratégia de não se movimentar. Então, esse vídeo ele traz uma batalha do nosso robô, junto com o robô Cornus, que é um robô que fica no canto do campo de batalha, atirando contra seu adversário. E qual foi a estratégia utilizada aqui? A estratégia utilizada foi simplesmente cravar a mira na posição desse adversário, na posição escaneada. Então, como ele é um adversário que não se movimenta, a gente fez a verificação da velocidade desse adversário. Caso a velocidade fosse zero, ou seja, ele não estivesse se movimentando, a gente simplesmente mirava na posição dele e efetuava o disparo. Vou estar agora executando o vídeo para poder evidenciar essa estratégia em funcionamento. Então, ali o adversário se posiciona no canto. E vendo que ele não se movimenta, o nosso robô simplesmente dispara diretamente na sua posição. E foi uma estratégia bem eficaz para esse tipo de robô, que ele não se movimenta. Então, uma estratégia bem simples, mas bem eficaz para esse tipo de robô. E agora passando para o segundo slide, eu vou demonstrar como que a gente fez esse cálculo para mirar nesse robô parado. Primeiro, aqui na imagem, a gente pode ver que temos esse ângulo trazido pelo método do nosso próprio robô, que é o GetHead. Ele nos dá então o ângulo de início dele aqui, que ele define como ângulo zero, essa linha na vertical assim, até a posição em que o corpo do robô está virado. Então, esse ângulo aqui é o que traz esse método GetHead. E outro ângulo utilizado no nosso cálculo foi esse event.getParry. Esse event aqui ele é trazido no método onScanItRobot, que é quando o nosso radar consegue escanear um robô adversário, e
esse event.getBearing eles nos dá o ângulo do nosso head aqui até o corpo do adversário. Então ele dá esse ângulo do nosso corpo até o corpo do adversário. Então, fazendo a conta aqui até visual, a gente pegando o getHead e o getBearing, a gente tem o que nós resolvemos chamar de Absolute Bearing. O que seria esse Absolute Bearing? Que é a partir do ângulo zero do robocode, assim dizendo, que é essa vertical, essa reta na vertical, é como se fosse o ângulo zero do robocode, até o corpo do oponente. Então a gente chama esse ângulo total de Absolute Bearing. E aí o que é que acontece? Não dá simplesmente para usar apenas a soma desses dois ângulos, porque o nosso canhão do robô ele pode estar em outra posição distinta. E o que é que vai dar esse ângulo para a gente? É esse método getGunHead. Então a gente precisou levar em nosso cálculo, tirar a movimentação do canhão, porque se o canhão já está movimentado mais próximo assim do adversário, podemos dizer, nós não precisamos virar toda essa angulação até conseguir mirar no adversário. A gente só precisa pegar o Absolute Bearing, que é a soma do getHead mais o getBearing, e precisa apenas retirar o gunhead. Então, o que é que vai resultar dessa subtração? Vai restar apenas esse ângulo aqui, que é o ângulo que precisamos para fazer a movimentação. E a partir disso a gente usou um método auxiliar do próprio Robocode para normalizar os ângulos necessários e fazer o turn right, que é virar à direita do canhão. Então foi dessa forma que a gente conseguiu mirar os nossos alvos. E isso foi usado ali na estratégia de quando o robô está parado. Seguindo aqui para o próximo slide, a gente vai ter uma situação do alvo em movimento. Nessa situação do alvo em movimento, fizemos uma estratégia que tentava prever onde o robô adversário estaria num próximo instante. E só para finalizar o vídeo dessa batalha que eu explico como foi feita essa estratégia por nossa parte. Beleza, finalizado o vídeo, eu vou aqui demonstrar como nós pensamos para prever onde o nosso adversário vai estar no próximo momento. Aqui explicando mais a imagem, na esquerda nós temos o nosso robô e na direita o robô adversário. No momento T0, momento T1 e momento T2. O que seriam esses momentos? Esses momentos seriam quando o nosso radar escaneasse o nosso adversário. O nosso radar ali pode perceber pelo vídeo que ele utiliza meio que uma estratégia de um sonar, que ele fica girando em uma velocidade até mais rápida e dessa forma consegue escanear o adversário. Então, esse momento T0 seria o primeiro momento que o robô adversário foi escaneado. Momento T1, segundo momento T2, o terceiro. O que é que a gente bolou de estratégia aqui? Num primeiro momento, assim que quando inicia a batalha, a gente não tem o robô inimigo escaneado. Quando ele é escaneado a primeira vez nesse T0, a gente vai fazer aquele cálculo que eu expliquei no slide anterior de Absolute Bearing e de, vamos chamar de Bearing relativo, que é ali o do canhão até o robô. Mas nós pegamos esse Absolute Bearing e guardamos eles, que é o Absolute Bearing. É o ângulo que precisa a partir do ângulo zero do robocode, que é uma linha na vertical, até o inimigo. Então, nós guardamos esse valor a partir no momento T0. Beleza. Seguindo para o momento T1, que vamos dizer que é o segundo momento em que o adversário é escaneado, nós temos agora um outro cálculo, que é
essa diferença aqui do momento t0 para o momento t1. Essa diferença vai nos dar um ângulo. E esse ângulo aqui, ele vai ser usado em que momento? Ele vai ser usado no momento t2, que vai ser justamente a predição de movimento. Então, se o robô está vindo nesse movimento aqui, vamos dizer que ele está vindo para baixo, nosso código assume que se no momento t0 para o momento t1 eu precisei disso aqui de ângulo, a diferença de ângulo foi isso, eu assumo que para o momento t2 eu vou precisar do mesmo ângulo. Foi a predição que utilizamos. Então, nesse primeiro momento, ele escaneia a posição e guarda. No momento T1, eu tenho justamente esse ângulo que ele percorreu do T0 até o T1. E o que é que eu faço com isso? Eu pego esse ângulo que eu preciso e uso ele como predição aqui para o meu momento T1 e T2. Então o tiro aqui ele vai ser dado nesse momento T2, buscando assim uma predição de movimento do adversário. E aqui por último é a potência do tiro. Então o cálculo que utilizamos foi basicamente quanto mais próximo o inimigo tivesse, mais a gente aumentava a potência do tiro. Então aqui a gente pegou um robô que adversário no caso, que ele persegue o nosso e pode perceber que cada momento que o robô se aproxima mais, a potência vai aumentando. Então, o nosso robô também é um robô que ele atira bastante. Então, quando ele está relativamente longe, os tiros é o mínimo possível ali, para a gente também não perder muita vida. Mas essa foi a estratégia de ataque do nosso robô.